Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao portal Hortolândia. Hoje estamos recebendo uma visita muito importante. Seja muito bem-vindo, Leandro. Boa tarde a todos e a todas. Prazer enorme estar aqui em Hortolândia, podendo conversar aqui com o portal. Estar aqui ao seu lado, Madalena. Satisfação. Prazer é todo nosso. Esse ano é um ano muito importante, é um ano de eleição, é um ano de fazer novas decisões aí para as nossas vidas, de trocar a Câmara lá na Lesp, federal, enfim, vai ser uma mudança geral nesse Brasil. E isso depende das pessoas e, claro, precisamos conhecer cada um dos nossos candidatos, das nossas candidatas. Então, ficamos muito felizes com a sua presença aqui, Leandro, e já queremos iniciar perguntando quem é você? Eu sou Leandro Soares, eu sou metalúrgico, tenho 40 anos de idade, sou casado, sou pai de uma menina de 15 anos, a Ingrid, fruto do meu primeiro casamento. Sou metalúrgico há 18 anos, numa multinacional alemã em Sorocaba. Sou filiado à Partido dos Trabalhadores e hoje estou pré-candidato a deputado estadual pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, para poder representar aí o nosso estado, poder aí dar sustentação e suporte ao nosso, esperamos que futuro e próximo governador do estado de São Paulo, Fernando Haddad. Uma oportunidade importante, primeira vez na história que nós temos uma real chance realmente de governar o estado mais rico da nossa federação, mas não se governa sozinho. Então, para isso, nós precisamos ter realmente candidatos preocupados, compromissados com a pauta da classe trabalhadora. Então, esse é o Leandro Soares. E a classe trabalhadora precisa de uma representação bastante forte, principalmente os metalúrgicos, o pessoal do sindicato, porque no último período o sindicato só perdeu, não? Exatamente, Madalena. Hoje nós estamos presidente licenciado, Descompatibilizamos na semana passada, até porque a lei eleitoral exige que isso venha acontecer. Hoje o Silvio Ferreira está à frente do Sindicato Metalúrgico Sorocaba e região. Tem todo o nosso suporte, nossa confiança. Não tenho dúvida alguma que dará continuidade ao belo trabalho que nós estamos realizando na nossa cidade, em Sorocaba, mais de 13 regiões a qual nós representamos. Hoje são 45 mil metalúrgicos, temos aproximadamente 16 mil sócios. Ou seja, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todos os ataques que nós sofremos, tanto com Temer e depois Bolsonaro, retirada de direitos, reforma trabalhista, reforma previdenciária, todas as reformas que prejudicaram claramente os trabalhadores, mas mesmo assim o sindicato se fortaleceu, acho que se modernizou diante das leis trabalhistas, mas sempre com os seus ideais, sempre com sua ideologia, sempre mantendo as suas raízes e, acima de tudo, mantendo os direitos da nossa classe trabalhadora, dos nossos metalúrgicos, de Sorocaba e região. Então, tem sido fundamental, tem sido realmente uma grande ferramenta aí de combate a todo esse desmonte trabalhista que vem sendo realizado desde 2016. Sim, a classe trabalhadora realmente está bem carente. Teve aqueles cortes de dissídio que já não é mais... É opcional, Hoje, isso, com certeza, o sindicato perdeu muito. A nova legislação trabalhista, Madalena, ela permite o negociado sobre o legislado. O problema é que nem todos os sindicatos estavam preparados ou eram fortes o suficiente para contrapor, para poder fazer o enfrentamento a esse negociado sobre o legislado. No caso nosso, já há muitos anos o sindicato realmente tem um modelo diferente, é comitê sindical de empresa, ou seja, os dirigentes sindicais dentro da fábrica fazem esse contraponto e tenta minimizar aí esses impactos de retiradas e principalmente de ataque aos trabalhadores. Mas realmente enfraqueceu muito esse debate de capital-trabalho. Os empresários hoje, querem ou não, da forma que inclusive o atual presidente pensa, Bolsonaro o tempo inteiro fala sobre informalidade. E tanto é que ele tem colocado em prática. Esses últimos 12 meses a informalidade no país aumentou em 20%. E o que é informalidade? É emprego sem direito algum, sem benefício algum, sem 13º, sem férias. Ou seja, praticamente é o trabalhador trabalhando em troca de um prato de comida. E é o que a gente vem contrapondo, é o que a gente vem enfrentando ao longo desses últimos anos. E, modéstia à parte, a gente tem tido êxito.
Você sendo sindicalista, metalúrgico, da classe trabalhadora, tem um líder sindicalista também, um dos maiores líderes sindicalistas que esse país já viu. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua, não vou dizer parecido com ele, mas dessa sua proximidade, tanto política, quanto partidária, quanto colega de trabalho. Perfeito. Sabe de que eu estou falando? Nós estamos falando do maior líder da história, não somente do nosso país, mas mundial, do que se trata de representação de trabalhadores. Nosso Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, é incomparável. E nós que tivemos a oportunidade de viajar o mundo pelo movimento sindical, principalmente dialogando com multinacionais alemãs, estando no Japão, estando na China, em todos os lugares que nós vamos, o pessoal realmente quer saber de onde vem a força desse trabalhador, desse operário, que fez essa revolução histórica no nosso país, principalmente no combate à miséria, no combate à fome, né? Tirou o país do mapa da fome, gerando emprego e renda, sem tirar um benefício sequer dos trabalhadores do nosso país, levou o Brasil à 6ª maior economia do mundo, né? E teve todo esse ataque, toda essa perseguição, foi preso injustamente, e hoje está aí, a justiça está dizendo, não somos nós que estamos falando, ficou 582 dias preso, né? E saiu ainda mais forte, revigorado, e pronto novamente para colocar esse país nos prumos novamente, nos trilhos aí do desenvolvimento econômico e social. Esse é o maior líder que nós temos, e a qual eu me orgulho muito de ser também metalúrgico como ele, né? Já ter estado com ele em algumas oportunidades, e toda vez que nós estamos com ele é um aprendizado gigantesco, né? É de onde nós acabamos aí, inclusive, sugando o conhecimento e a energia, a força que esse homem tem. E a sua decisão, a pré-candidatura a deputado estadual, de onde que surgiu? Exatamente do presidente Lula, né? Pelo trabalho que a gente vem realizando em Sorocaba, né? Como eu já mencionei anteriormente, o Sindicato Metalúrgico de Sorocaba e região acabou aí chegando num patamar de que as pessoas queriam saber o que estava acontecendo. Um sindicato jovem, né? Rejuvenescido, de muitos jovens, ou seja, que trabalha realmente essa questão de novas lideranças, e nós temos hoje aí um sindicato renovado, com bastante jovens, e acima de tudo mantendo os direitos, mantendo os benefícios, né? Ampliando inclusive esses benefícios, principalmente no que diz respeito ao combate à pandemia. Foram 2 anos muito difíceis para a gente, acho que não somente para o brasileiro, né, para o povo brasileiro, mas para toda a humanidade, e aonde nós aí fizemos um trabalho muito forte, muito grande na defesa desses direitos da nossa categoria, e isso chamou a atenção aí do nosso presidente, chamou a atenção do nosso pré-candidato a governador do estado de São Paulo, Fernando Haddad, e aí veio o convite realmente para que nós pudéssemos ir além da nossa categoria e poder levar toda essa experiência nossa, que a gente tem trabalhado frente à nossa categoria metalúrgica, para a nossa classe trabalhadora, para o nosso estado de São Paulo e para o nosso país. Então foi o nosso presidente Lula que fez o convite, e nós atendemos prontamente, até porque não tem como você rejeitar, renegar um pedido desse, né? Aí surgiu um tal de 2L. Explica isso pra gente. O 2L. Há muito tempo, né? Eu sempre votei no Lula, meus pais sempre foram petistas, sempre votamos no Partido dos Trabalhadores, e toda eleição eu fazia o L do Lula, né? Esse L, então, não surgiu no Lula Livre? Não, esse não é do Lula Livre, esse já vem de muito tempo atrás, né? Do Leandro sempre votar no Lula e sempre fazer o L, e depois falar assim, por que não os 2 L's, né? Lula e Leandro. Lula e Leandro, muito bem. Como é que é esses 2L? Mostra pra gente. Ah, então tá bom. Eu vi algo sobre isso, então queria questionar um pouquinho para saber um pouco mais. E agora, falando da sua pré-candidatura, vamos entrar em algumas pautas que é muito importante para o nosso público que está escolhendo aí os seus candidatos. Queria saber o que você pensa sobre educação pública, enfim. Educação, ela transforma a vida das pessoas, principalmente dos mais jovens, né? E isso foi demonstrado quando, inclusive, hoje o pré-candidato a governador do estado de São Paulo, Fernando Haddad, foi ministro da educação do governo Lula. Inclusive, ficou 7 anos. Você viu, o Haddad ficou 7 anos e fez uma revolução na educação do nosso país. Nós estamos com 4 anos de governo Bolsonaro, já temos 4 ministros da educação. Ou seja, você não dá continuidade, e a prioridade hoje, infelizmente, do atual governo é acabar realmente com a educação pública. Tanto é que recentemente foram cortados mais de 32 bilhões da educação no nosso país, onde 12 bilhões é de universidades públicas. Ou seja, é um governo que afronta totalmente aí o direito, cerceia totalmente
o direito dos jovens a ter formação profissional, né? E nós mais do que nunca vimos no governo tanto Lula e depois Dilma, FIES, ProUni, Pronatec, que realmente fez com que o jovem pobre de periferia tivesse acesso ao ensino superior, né? Inclusive hoje, se a gente for analisar no tempo, se a gente for comparar na categoria metalúrgica, o que nós tínhamos de trabalhadores qualificados, o que nós temos hoje, aumentou consideravelmente por conta desses investimentos que foram realizados, né? E infelizmente hoje nós vemos no estado mais rico da nossa federação, do nosso país, uma evasão gigantesca escolar, uma evasão escolar gigantesca, principalmente dos jovens, e jovens inclusive de até 10 anos de idade que sequer sabem ler e escrever. Ou seja, nós precisamos nos atentar e voltar rapidamente a ter como prioridade o ensino fundamental e o ensino superior do nosso país. E o legal é que a gente tem acompanhado, inclusive o plano de governo do Fernando Haddad, né? E a gente tem visto aí algumas contribuições que vêm realmente de comparações, né? De um novo modelo de ensino fundamental com o técnico, ou seja, das escolas técnicas, que ele propriamente trabalhou muito forte nisso, para realmente revolucionar e mudar a educação do estado de São Paulo e do nosso país. Então, é importante. Eu não vejo, de forma alguma, um país socialmente, economicamente forte sem ter como seu principal viés a educação do nosso país. Você acha que se porventura o Lula voltar a ser presidente do nosso país de novo, que há uma chance, segundo as pesquisas, exatamente, tem alguma possibilidade de revogação das PECs, como a PEC do gasto, que é uma PEC má, que querendo ou não, congela aí por 25 anos, tanto o dinheiro da educação quanto da saúde pública? Madalena, a PEC do teto de gastos é um absurdo, é uma afronta totalmente aos mais pobres do nosso país. No momento que mais nós precisávamos, né, que foi agora na pandemia, não se poderia investir na saúde pública porque tinha a PEC do teto de gastos. E só quem foi prejudicado com isso foram os trabalhadores e os mais pobres do nosso país. Ou seja, é uma forma de você incentivar, de você intensificar privatizações do nosso país. Ou seja, quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem, fica sem. Ou seja, muito próximo ao modelo que tem nos Estados Unidos. Se você precisa de uma saúde pública, se você vai para um hospital, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem saúde pública, né? Sim. O SUS é o principal modelo de saúde pública do mundo, diga-se de passagem. Tanto é que o Obama tentou levar esse mesmo modelo para os Estados Unidos e, infelizmente, por conta do lobby privado que tem, né, principalmente da saúde privada nos Estados Unidos, não conseguiu implementar. E aqui no nosso país nós temos o SUS. E como aqui também no nosso país nós temos educação pública de qualidade, o estado de São Paulo é o estado que mais tem universidades públicas, que mais tem escolas técnicas, mas tem sido muito prejudicado justamente por causa desse teto. E tem que acabar. Eu entendo que uma das primeiras medidas que o presidente Lula tem que fazer para que o nosso país possa realmente voltar a crescer economicamente, mas tendo como base a parte social, é acabar com o teto de gasto. Sim, até mesmo para investir na própria saúde. E falando em saúde, vamos já pegar esse gancho. Eu queria saber um pouquinho do seu posicionamento quanto pré-candidato sobre a saúde pública do nosso país. Então, como eu mesmo já mencionei, o SUS é o principal sistema de saúde. Se não fosse o SUS hoje, nós estaríamos ainda sofrendo ainda mais com a pandemia, que aí ceifou milhares de vidas no nosso país. E por irresponsabilidade do atual presidente. Porque nós tínhamos vacina já apresentada desde novembro do ano passado, ele continuou insistindo no kit cloroquina, em vermectina, e não se atentou para dar condições realmente e dar sustentação para a ciência do nosso país, ou seja, para a saúde pública do nosso país. E se não fosse o SUS, pela sua logística que foi aplicada no governo Lula e depois Dilma, reforçada no governo Dilma, hoje nós não teríamos aí a população, boa parte dela, já imunizada com a terceira dose e, em muitos casos, agora a quarta dose. Então, nós temos que trabalhar fortemente isso. É claro que nós vivemos num país continental, né? As realidades são totalmente diferentes, mas, sem sombra de dúvidas, Lula voltando a ser presidente da República, com Haddad aqui, governador do estado de São Paulo, eu não tenho dúvida alguma que uma das principais propostas que
que nós teremos aí é justamente essa questão do fortalecimento do Sistema Único de Saúde do nosso país e, consequentemente, saúde pública para o nosso povo. Eu costumo dizer que o SUS é muito jovem, e de fato é. Quem se lembra, em 88 foi regulamentado, enfim, na Constituição, e a gente percebe que hoje o Sistema Único de Saúde, até mesmo pela demanda, ele está na UTI. Exatamente. Ele está na UTI. E muito disso também, Madalena, é por conta dos cortes de gastos que nós tivemos no governo federal. Sim. Nós não podemos deixar de responsabilizar o atual presidente, né, o Jair Bolsonaro, por mais que a gente tente não falar o nome do mesmo, né, mas não tem como não mencionar que grande parte da responsabilidade que nós temos hoje do sistema público do nosso país foram cortes. Inclusive, nós acabamos de conversar agora o assunto anterior, né, da política de teto de gasto. Foi essa política que sucateou e vem sucateando a nossa educação, vem sucateando a nossa saúde pública, né, e vem sucateando, inclusive, a nossa indústria no nosso país. Então, eu acredito que nós temos que mudar isso o mais rápido possível. E isso, eu não tenho dúvida alguma, que será mudado a partir do dia 2 de outubro. Tem uma das criações do FHC que foi bastante utilizada no governo Lula. O FHC criou as terceirizações e, infelizmente, foi no governo do PT, no governo do Lula, que as privatizações tomaram conta do SUS do país. Hoje nós já estamos com 75% do mapa do Brasil privatizado não, terceirizados, o que causa um prejuízo a grande parte dos trabalhadores. Lembrando que hoje em dia essas terceirizações, ela meio que se tornou uma máfia no nosso país. Exato. Porque acaba sendo os próprios donos fazendo outros CNPJs. A gente teve aqui em Campinas um caso clássico aqui do Ouro Verde, aonde a empresa ela acabou tendo vários terceirizadas, mas com um único dono, e um desvio de dinheiro gigante. Você acha que essas terceirizações, que teve um crescimento gigante no governo Lula, tende a diminuir, abrindo mais concursos públicos, que é algo que já não se faz mais no nosso país, ou não? Eu não tenho dúvida alguma. Nós temos que combater, não é a terceirização, nós temos que combater a precarização. Nós não somos contra a terceirização, desde que os benefícios dos direitos dos trabalhadores sejam atendidos, sejam respeitados. O problema é que hoje, nós vemos, inclusive, por conta do estado de guerra que foi colocado no nosso país por causa da pandemia, prefeituras, em Sorocaba não foi diferente, licitações a qual não se tem compromisso algum, inclusive superfaturamento, onde os trabalhadores, médicos, profissionais de enfermagem, e inclusive de área de limpeza, acabaram ficando sem receber. Acabaram-se as licitações, foram valores astronômicos por conta você não precisava mais abrir essas licitações para mais do que 3 empresas, e hoje, infelizmente, nós temos visto isso só em Sorocaba, em Campinas, em Hortolândia, foi o nosso país inteiro. Sim. Então, eu acho que o combate a esse tipo de prática tem que existir. Agora, sem sombra de dúvida, nós precisamos voltar a ter concursos públicos para valorizar nossos profissionais. Agora, nós temos um porém. Bolsonaro tem a todo momento atacado os servidores públicos do nosso país. Exatamente. Em todas as áreas. Sim. De que forma que nós vamos nos fortalecer, de que forma o serviço público, juntamente com o serviço privado, iremos nos juntar, nos unificar para fazer o contraponto a isto. Porque Bolsonaro foi eleito com o voto do povo. E nós, gostando ou não, foi eleito com o voto do povo. O João Dória, querendo ou não, foi eleito com o voto do povo. E muitos desses servidores públicos. Então eu acredito que na hora que nós, no dia 2 de outubro, quando a gente for votar novamente, que a gente olhe para as pessoas, para os candidatos que sejam votados para nossas pautas, para nossas bandeiras. Não que são a favor de privatizações, de terceirizações, de informalidade, que essa é a nossa maior preocupação, né? Ou seja, que retira os direitos. Então, é um momento importante de reflexão. O que nós queremos para o nosso país para os próximos 4 anos? E eu não tenho dúvida alguma que os trabalhadores, principalmente a classe trabalhadora, os mais pobres hoje, que não tem esperança alguma de um futuro para os seus filhos, no dia 2 de outubro vai repensar bastante e vai votar, eu acho que muito mais com a consciência do que com a emoção. Nós temos 2 modelos. Um governo Bolsonaro, que totalmente aliado aos grandes acionistas, aos grandes banqueiros, e outro, presidente Lula, que é aliado, que vem alinhado com a pauta dos trabalhadores, com a recuperação da economia, com a unidade novamente do nosso povo. Eu não tenho dúvida alguma que a segunda opção é muito melhor. Independente da pré-candidatura, se é deputado estadual, federal, governador, presidente,
você acha que está atrelado o plano de governo 100%, a pauta principal, a pauta de ordem do PT é os menos favorecidos, a pauta de ordem é colocar o Brasil nos trilhos? Porque eu estou ouvindo bastante falar da pauta do amor. Será que essa pauta do amor é para poder fazer a junção dessa separação que houve aí no último período? Eu entendo que a pauta do amor, que traz com ela a esperança novamente do povo, é primeiro fazer com que a população mais pobre do nosso país, os mais vulneráveis, se sintam novamente incluídos dentro de uma política pública. Sim. Eu acho que esse é o grande desafio do presidente Lula, do governador Haddad, dos governadores progressistas do nosso país, que traz como a principal pauta justamente esta, né, que fazer com que as pessoas voltem a ter comida. Porque hoje nós estamos com 33 milhões de famílias no nosso país que não sequer têm um prato de comida para alimentar seus filhos. E principalmente a questão, novamente, de qualificação profissional e de emprego. Eu acho que através dessas pautas, você novamente consegue fazer com que o país seja unificado. Porque eu continuo não acreditando que boa parte da nossa população do nosso país não tem um amor ao próximo. Sim. Nós sempre fomos um país acolhedor, nós sempre fomos um país de esperança, nós sempre fomos um país de olhar para o próximo. Né? Eu não acredito que em 6 anos isso acabou. Nós temos que fazer com que as pessoas novamente se sintam incluídas, se sintam abraçadas. E é isso que está precisando no nosso país. Pessoas realmente... O presidente Lula tem trabalhado bastante isto, né, juntamente com o seu vice, agora o Geraldo Alckmin, de tentar unificar novamente o nosso país. Mas essa unificação passa no combate à fome, principalmente à miséria. Vamos falar do senhor Geraldo Alckmin. Logo que você tocou no nome dele, bora falar sobre ele. Geraldo Alckmin sempre foi oposição ao Lula, sempre criticou bastante, fez críticas ferrenhas, inclusive falando que jamais ficaria ao lado dele, aquela coisa toda. E agora estão unidos. A maioria da população fala, principalmente as pessoas que estão se juntando à sigla do PT para ajudar aí na campanha, alguns partidos de esquerda que está junto, critica essa junção. E foi muito criticado assim que ele cogitou esse nome. Alguns ainda não estão 100% satisfeitos, porque o Geraldo Alckmin ele não representa a política que a galera da esquerda gosta das pautas e as bandeiras, só que agora, saindo do PSDB, estando agora no PSB, é isso? Exatamente, PSB. No PSB, ele se atrelou ao Lula, está meio morno, a gente vê que o Lula aparece bastante, ele aparece, não sei se estratégia ou não, aparece muito pouco, mas há uma crítica muito grande em cima dele. Qual a sua posição referente ao vice-presidente, ao nosso pré-candidato a vice-presidente, sendo você também um cara que defende totalmente a pauta e as bandeiras do PT, que claro que há 4 anos atrás o Alckmin certamente estaria metendo pau em vocês. Madalena, acho que nós primeiro temos que tirar a seguinte reflexão. Seria o melhor dos mundos nós termos uma chapa puro sangue, como a gente costuma dizer, Sim. Totalmente progressista. O PSB é um partido progressista. Pode ser que o Geraldo Alckmin não represente isto, pelo passado do PSDB, mas hoje ele está hoje membro de um partido progressista, o PSB, Sim. que foi aliado durante muitos anos do Partido dos Trabalhadores. Né? Eu entendo que se fosse em um outro momento, isso não seria viável. Agora, hoje nós temos o seguinte desafio: ou a gente defende a democracia e o fortalecimento das instituições, ou a gente continuará tendo os ataques às instituições e principalmente a democracia no nosso país. Hoje, o adversário maior nosso se chama Jair Messias Bolsonaro. Sim. Porque esse afronta totalmente a democracia, o nosso Estado de Direito, né? A nossa liberdade de imprensa, inclusive, do que nós estamos fazendo aqui hoje. Sim. Eu entendo que o presidente Lula tem tido bastante habilidade para lidar com isto. Eu entendo que já demonstrou, inclusive, muita habilidade nos seus 2 mandatos de dialogar com o Congresso Federal difícil, que nós temos o Centrão, a qual hoje manda em nosso país, né? E eu entendo que o Geraldo Alckmin é o menor dos nossos problemas hoje, porque eu entendo que não somente o Partido dos Trabalhadores, os partidos progressistas, as instituições hoje do nosso país,
independentemente de qual seja ela, se é de classe trabalhadora ou se são de empresários, vem sofrendo ataques enormes, e o que está em jogo realmente é a nossa opinião, que está em ataque hoje é a nossa democracia. Então, hoje, se no nosso entendimento nós precisamos unificar forças para contrapor o inimigo maior, eu acho que hoje é válido, né? Mas é claro que nós vamos ter que medir forças. O governo Lula, dentro de um governo de coalizão, nós sabemos muito bem como é que funciona. Então, por isso nós precisamos eleger realmente deputados federais, deputados estaduais, que estejam elencados com a pauta do governador e do presidente da República. Sim. Porque a correlação de força lá dentro vai ser muito, muito grande. A disputa pelo espaço vai ser muito grande. E para isso nós teremos mais do que nunca deixar nossas divergências de lado. Porque enquanto era polarização PSDB e PT, você divergia ideias, ideologia. Sim. Hoje não. Hoje o que você diverge é o amor contra o ódio, né? É a esperança contra a desesperança. É a democracia contra a ditadura. Então, eu acho que nesse momento nós temos que deixar nossas divergências de lado, e eu acredito plenamente que o presidente Lula vai aí nos dar claras demonstrações que a principal prioridade, ele tem falado isso, né? Saiu agora, inclusive, dentro da federação dos partidos, a qual terá um estatuto para seguir, né? Não é cada um vota agora os seus interesses, depois não tem mais compromisso algum. Então a federação traz essa questão também, inclusive, de você seguir uma pauta única. E as principais pautas lá são da classe trabalhadora. Isso é o que nos deixa mais tranquilos. Pode ficar bravo com a apresentadora, essa junção então pode ser definida em confiar e vigiar. Podemos dizer que sim. Ou confiar e fortaleça cada vez mais para a gente possa confiar ainda mais. Confiar, vigiar e fortaleça. Tá bom, vamos lá. Sim, tá bom, tá bom. Voltando às nossas pautas principais, segurança pública. Segurança pública hoje, para o país que nós vivemos, de armamento da população, né? De que cada um olho por olho, dente por dente, e que sem preparo algum, sem você qualificar a Polícia Militar Federal, as polícias municipais, né? Eu acho que a Haddad tem trabalhado bastante isso, da unificação das polícias, né? De fortalecimento da polícia, principalmente tendo como grande olhar a valorização dos policiais. Acho que não é somente você pegar e dar ferramentas ao policial, mas você também tem que qualificar esses policiais e fazer com que esses policiais, através de um plano de remuneração, eles sejam realmente reconhecidos e remunerados para isso. Porque é lamentável, hoje nós vemos no estado de São Paulo, os policiais que colocam que colocam em risco as suas vidas, correndo atrás de bandidos sem benefício algum, sem direito algum, inclusive, se a gente for analisar. O que dá grande chance, inclusive, de um corrompimento dessas questões. Então, acho que mais do que nunca, política pública tem que estar à frente. Sempre quando a gente vai debater política, é educação, saúde e política pública. Principalmente a questão de segurança pública no nosso país. Então, é fundamental, realmente, que nós possamos fortalecer nossas políticas. Eu não vejo, de forma alguma, um país como o nosso não ter como, por trás da sua sustentação, o fortalecimento das políticas públicas. Porque é o que vai dar realmente condições das pessoas que não têm acesso, que não têm condições de ter segurança, de ter educação e de ter saúde. Então, política pública é fundamental sempre. Eu não tenho dúvida alguma que aqui no estado de São Paulo, que é para quem nós estamos falando hoje, dialogando hoje, é o estado mais rico da nossa federação. É o 22º maior PIB do mundo. E nós não temos condições hoje, né? É até irrisório. A gente aqui fica até constrangido dizer que nós não temos aqui hoje um estado que dê condições para a nossa população, para o nosso povo. Então é fundamental. A política pública, para dentro da visão do Partido dos Trabalhadores, sempre foi a principal bandeira, e nós continuaremos assim fazendo. Houve um crescimento muito grande de todas as pessoas, principalmente da classe mais prejudicada, vamos dizer assim, porque o nosso povo pobre, ele sempre teve uma dificuldade muito grande de conquistar suas coisas, sua casa, seu carro, e teve muito essas conquistas durante o governo do PT, por conta de alguns programas que foram feitos e o acesso era mais fácil. Inclusive as prestações, o valor dos carros, Sim. enfim, que cresceu drasticamente no último período, e hoje quem tem seu carrinho antigo, que fique com ele, porque está complicado a troca. Você acha que há uma política que possa ser, claro, você como deputado
estadual, como pré-candidato a deputado estadual, você vai poder fazer essa fiscalização. Você acha que tem como fazer uma política que volte que hoje já não tem mais, que volte essa política, que as pessoas possam voltar a adquirir seus bens nessa geração de empregos? Eu não tenho dúvida alguma, Madalena. Eu acredito que, como eu já havia mencionado, um governo do Estado de São Paulo petista, alinhado com o governo federal petista, sem sombra de dúvidas, que só quem ganha com isso são os trabalhadores, serão os mais pobres. E eu não tenho dúvida alguma que o resgate dessas políticas públicas que foram que tanto impulsionaram a nossa economia, porque o Lula, em 2008, nós passamos por uma crise mundial também, as pessoas não se lembram. E lembramos, ele falou que estávamos passando por uma marolinha, tá pensando que... E as pessoas davam risada, sim, e as pessoas não acreditavam, foi chacota pela imprensa mundial, e de repente o Brasil passou pelaquela crise, porque o consumo interno, as políticas públicas, principalmente de inclusão social, tendo Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, os incentivos fiscais que nós tivemos para a indústria automobilística, né? As isenções que nós tivemos, impulsionou a economia e fez realmente com que os pobres, os trabalhadores do nosso país trocassem seu carro para um carro melhor, tivesse um carro zero. O Brasil chegou a ter quase 3.200.000 veículos vendidos no governo Lula. Em 2014, nós chegamos a pleno emprego, justamente por causa dessas políticas. Muitos falam, mas o país quebrou economicamente depois. Não, o Brasil não quebrou economicamente por conta dessas políticas públicas. O Brasil quebrou economicamente a partir do que o senhor Aécio Neves, em 2014, falou, nós não vamos deixar a Dilma governar. E travou todas as pautas econômicas no Congresso. E por isso que a economia não deslanchou. E por isso que o Congresso travou a economia do nosso país naquele momento. Porque nós chegamos a pleno emprego em 2014. A 4,5% de desemprego apenas no nosso país. E muito disso foi justamente por conta dessas políticas que nós tivemos. Na educação, emprego... Nós tivemos aí 20 milhões de empregos criados no governo Lula e Dilma. E isso fez com que impulsionasse a economia. Ou seja, o trabalhador foi valorizado. A valorização do salário mínimo foi o que mais ajudou e contribuiu o país passar por aquele momento de dificuldade que nós tivemos. Agora, infelizmente, os atuais governos, de 2016 para cá, Temer e Bolsonaro, cada vez mais sufocou o orçamento do pobre e do trabalhador e faz com que a economia não gire. Quanto menos eu tenho poder de compra, menos eu compro e menos eu produzo. É um ciclo, né? A economia gira dessa forma. Quanto mais eu tenho, mais eu compro. E assim, não adianta. Quem compra, quem consome no nosso país é o pobre trabalhador, que vai lá, ganha o seu benefício, ganha o seu PPR, né? A participação de lucro e resultado. O que ele faz? Já pega e já vai lá no mercado, já vai na lojinha de eletrodoméstico do lado de casa, já compra uma televisão, já troca o seu micro-ondas, já troca a sua geladeira, ou troca o seu carrinho novo. Então foi isso que fez a economia girar. Hoje, infelizmente, por conta da atual política, né, cada vez mais vem sucateando todos os serviços públicos do nosso país. Infelizmente, a economia hoje não decola, não deslancha, e nós saímos da 6ª maior economia do mundo para a 12ª. Eu acho que por si só, isso já demonstra realmente o que nós temos de modelo econômico no nosso país. Fala-se muito de comunismo. Aonde nós tivemos comunismo em 14 anos de governo do PT? Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro. Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro. Mas houve distribuição de renda. Os pobres, a classe média, a C, D e E, que a gente costuma dizer, né? Sim. Ascenderam de classe também. Todo mundo ascendeu de classe. Por conta justamente do quê? De incentivo da nossa indústria nacional, do pequeno e médio empresário, mas principalmente dos trabalhadores. Principalmente dos trabalhadores. E subiu o preço do arroz, feijão e assim vai nós, né? Bom, eu queria, claro, eu imagino, é quase chover no molhado que eu vou te perguntar aqui, mas eu gostaria que você falasse sobre o governo federal atual. Uma catástrofe imensurável, um cenário de guerra que tem deixado no nosso país, que irá deixar para o nosso país, que afronta totalmente os direitos da classe trabalhadora, dos mais pobres do nosso país, e que é somente preocupado com o agronegócio, com os banqueiros, com os acionistas do nosso país. É um governo que eu espero que nunca mais
que seja um modelo de governo que nunca mais venha governar esse país. Ou seja, eu tenho acompanhado muitos artistas que que esse governo possa voltar para a boca de lobo, para o lixo, para onde de onde ele nunca mais deva voltar. Porque esse governo não representa o nosso país, o nosso povo. Esse governo não tem compromisso algum com a classe trabalhadora, com os mais pobres do nosso país e principalmente com os pequenos e médios empresários. Sim. Se a gente for analisar, fala do Paulo Guedes, numa reunião de ministros, a qual o senhor Jair Bolsonaro estava presente, dizendo que tinha que se preocupar com os pequenos e médios, que não era ele que dava os lucros, que Sim. tinha que se preocupar com os grandes acionistas, com os grandes empresários, que esses sim que fariam com que eles se beneficiassem, né? Sim. Então, é a escória. Eu acredito que é um governo que não nos representa e que dia 2 de outubro deixará uma história que ninguém que ninguém irá querer novamente reviver. A gente está quase chegando ao final. Eu gostaria de perguntar se tem algum pré-candidato a deputado federal que você está com uma junção principal, que você também está ajudando, ou ainda está fazendo conversas. Madalena, nós temos algumas dobradas importantes, né? Nós somos do ramo metalúrgico. Sim. E a nossa federação do Estado de São Paulo, né, dos metalúrgicos do Estado de São Paulo, tirou como dobrada, né, o companheiro Marinho, foi ministro. Mas nós também temos dentro do nosso ramo o companheiro Vicentinho, o companheiro Paulo Cares, isso dentro do ramo metalúrgico. Na nossa região lá de Sorocaba, nós temos lá a companheira Yara, que já foi deputada federal, também importantíssima. Temos a Arlindo Chinaglia, que é importante, vem dentro do movimento sindical através dos condutores. Temos aqui na nossa região aqui, o Pedro Torino, que foi inclusive candidato a prefeito aqui de Campinas, um jovem também importante. Ou seja, nós temos grandes dobradas, várias dobradas, porque é importante para nós fortalecermos aí essa questão, como eu tenho dito, realmente de um Congresso Federal forte, mas também de termos uma representação novamente aqui na nossa região. Se nós formos analisar o eixo de Campinas até lá Itapetininga, né, quase chegando à nossa região Itapeva, lá, quase chegando à nossa região do Paraná, nós não temos representantes aqui federais e estaduais na nossa região, né, que sejam realmente da nossa região. Então, por isso da importância de nós fortalecermos a nossa região, porque é uma região importante, industrial forte, inclusive, economicamente muito forte, e que não pode, de forma alguma, ficar sem aí representantes Sim. que tenham compromisso com a pauta da classe trabalhadora. Né? Sim, os interiores normalmente têm uma dificuldade gigante de eleger pessoas do interior, né? Sim. Então é uma luta gigante mesmo. Sim, exatamente. E assim, eu acho que temos representantes do movimento LGBTQIA+, temos representantes do povo negro, Douglas Belchior, um grande parceiro, um grande amigo também, que tem militado bastante por uma causa tão importante, né, que é o genocídio do povo preto. Ou seja, nós temos frentes importantíssimas aí que irá fortalecer tanto o governo Lula quanto o governo Haddad. Solta 2 perguntinhas. Uma delas, conversa com o meu povo aqui. Se eu perguntasse para você, vou perguntar em nome de todas as pessoas que querem decidir o seu candidato, por que eu devo votar no Leandro? Bom, porque o Leandro tem um compromisso realmente com a classe trabalhadora, tem um compromisso com os mais pobres do nosso país, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. O Leandro é um jovem, também sonhador, que gosta de desafios, né? Como eu disse, estou licenciado da presidência do sindicato, mas nós temos como base realmente esse compromisso de trazer esperança novamente para o nosso povo, tendo muito claro a defesa da classe trabalhadora e dos mais pobres do nosso país. Né? Então é por isso realmente que eu venho aqui com o aval do nosso presidente Lula, com o aval do nosso pré-candidato ao governador do estado de São Paulo e com dobrados importantes realmente para fortalecer aqui a nossa região e cada vez mais poder representar aí e fortalecer a voz aí do trabalhador e dos mais pobres do nosso país, e no caso específico aqui no nosso estado de São Paulo. E o que move o Leandro ainda na política? A esperança de recuperar o país que nós tínhamos de governo Lula, primeiro mandato do governo Dilma. O que move o Leandro é a emoção, principalmente a esperança das pessoas depositadas na gente. Quando a gente dialoga, quando a gente conversa com as pessoas realmente que estavam muito incrédulas da política do nosso país e veio falar assim, eu confio em você, eu acredito em você e eu tenho dúvida que você irá nos representar.
Então, não tem sentimento melhor do que você praticar o bem, de você ser a esperança desse povo tão sofrido, da nossa classe trabalhadora. Então, é isso que move o Leandro, a esperança realmente de poder fazer melhor do que nós já fizemos. Deixa seus contatos para o nosso público. Bom, nosso contato nas redes sociais é o Leandro.Soares, não, eu não posso falar tá? Tá. Mas é o Leandro Soares, Facebook, Leandro Soares, Instagram. Por favor, nos acompanhe lá. Conheça um pouco da nossa vida, ela tem bastante da nossa história. E as nossas redes sociais têm sido importantíssimas aí realmente para mostrar o Leandro. Primeiro, é a primeira candidatura nossa, então a gente tem trabalhado bastante, pelo menos é uma ferramenta importante. É claro que é bom nós estarmos dialogando com as pessoas presencialmente, né, olho no olho, mas as redes sociais também têm sido aí uma ferramenta muito importante de mostrar um pouquinho da vida do Leandro, da luta do Leandro aí em prol dos nossos trabalhadores, em prol de uma sociedade mais digna e justa. Então nos acompanhe. Leandro, nós do Portal Hortolândia agradecemos imensamente a sua presença e desejamos boa sorte na luta. Obrigada. Eu que agradeço novamente o convite, Madalena, por estar aqui, podendo dialogar com o pessoal do Portal Hortolândia. Forte abraço. Gente, um abraço para vocês. Nos vemos na próxima semana. Você falou do Pedro Tourinho, ele vai estar aqui conosco também. Um grande beijo e até mais.